Olá, você está no quarto vídeo da série Música na Igreja. É uma alegria estarmos partilhando todo esse conteúdo com você. Sabe, Valmir, eu antes achava que as músicas mais antigas que se tocavam na igreja, ou até mesmo com o órgão de tubos, ou cantos mais, formas de tocar mais antigas, eram coisa atrasada, coisa do passado. Mas a partir desses estudos nos documentos, né, e nos estudos da CNBB, nos recursos de livros e tantas outras, tanto material que a gente usou para essa pesquisa, nós vimos o quanto que é importante e o quanto a igreja deseja que se preserve essa riqueza musical, né? É um grande acervo que a igreja tem de músicas clássicas, de compositores famosíssimos, grandiosos, de todos os tempos, né? Música sacra. E a igreja precisa preservar. Por isso, a música, o canto gregoriano é a forma mais correta e a igreja considera como o melhor exemplo dos textos oracionais, dos textos bíblicos, da prece cantada, né, pela sua intimidade com a melodia, com a entonação da palavra. Por isso, a igreja pede que não se esqueça ou apague essa riqueza, mas que se preserve e ainda podemos utilizar nas cerimônias. Por que não compor para cantarmos como no canto gregoriano? Sim, mesmo que não seja a nossa realidade musical, mas é muito utilizado não só por monges, mas também, né, por comunidades novas, juventude, tem jovens que usam a liturgia das horas. Nós, como ministros da música litúrgica, precisamos auxiliar a igreja a ter essa consciência, né, de preservar as grandes belezas e algo que nos traz um espírito elevado mediante a Deus, como é o canto gregoriano. Sim, e tudo tem um significado. Eu queria só lembrar, né, pincelar sobre o sino, por exemplo. O sino, por mais que algumas pessoas pensem, é só para chamar pessoas para a igreja, mas tem um significado que muitos se esqueceram. E nós não podemos nos esquecer. O sino é a voz de Deus, é o Senhor nos chamando. E olha aqui, ó, sobre o documento da igreja falando sobre o órgão. O órgão de tubos. De tubos. Isso, aqui, olha que lindo. E que sentido fantástico. Por comover a alma dos fiéis com a gravidade e a doçura do seu som, por encher a mente de gozo quase celeste e por elevar fortemente a Deus e as coisas celestes. Maravilhoso. Sim, e um outro tipo de canto tradicional que a igreja nos ensina e quer manter essa tradição é o canto polifônico. Há várias vozes numa mesma música, não na quantidade, mas nas notas que as vozes fazem. A igreja nos incentiva à unidade, o cantar junto. Enquanto uns querem cantar solo, a igreja nos incentiva a voltar a cantar junto a várias vozes. Assim como a Trindade Santa, um acorde também é de 3 notas. A tradição da música sacra precisa ser valorizada e protegida por todos nós. É um tesouro inestimável que a nossa igreja possui. Imagine quantos artistas já se dedicaram a composições e a obras para a evangelização. Todas essas obras do passado nos inspirarão e nos apontarão as inspirações do futuro. No entanto, com o passar dos séculos, a igreja sentiu a necessidade de aproximar a liturgia, a linguagem, a forma de culto divino do povo, para que ela pudesse ser maior vivida de maneira mais fervorosa, mais participativa e ativa. Por isso, a igreja hoje aceita outros instrumentos dentro da sua liturgia, novas formas de canto e maneiras onde toda a Assembleia possa participar de maneira rica do ato litúrgico. Um fato importante na história para nós, do Ministério da Música Litúrgica, foi a grande reforma litúrgica.
O documento Sacrosanto Concílio, promulgado pelo Concílio Vaticano II em 4 de dezembro de 1963, propôs essa grande reforma para fomentar a vida cristã e adaptar a liturgia para os nossos tempos. A principal mudança foi a liberação da língua em vernáculo, ou seja, passamos a celebrar a missa na língua local e deixamos de celebrar em latim. Esta, com certeza, foi uma mudança muito expressiva para a participação ativa dos fiéis. E, no segundo plano, o documento propôs que essa reforma fosse feita a partir do clero, que dentro dos ensinos religiosos, dentro dos seminários, pudessem ser agregados os ensinos litúrgicos. Eu vou ler um trecho aqui deste documento, para que possamos observar esta intenção da Igreja. Desse grande importância nos seminários, noviciados e casas de estudos religiosos de ambos os sexos, bem como noutros institutos e escolas católicas, a formação e prática musical. Para conseguir, procure se preparar também, e com muito cuidado, os professores que terão a missão de ensinar a música sacra. A partir desses ensinamentos dos sacerdotes, os fiéis também seriam contemplados com esses ensinamentos, desde as crianças e todas as idades. Isso ainda é um desafio para nós, mas que seja tudo para a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis, busquemos aperfeiçoar os ensinamentos litúrgicos e os estudos da música sacra. Muito obrigada por estar conosco na série Música na Igreja. Compartilhe este conteúdo, ajude a edificar muitos ministérios. Mande também a sua dúvida neste e-mail e ao final da série responderemos para você. Fique agora com mais uma canção que eu e Valmir Alencar fizemos para a igreja. Nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos sobre os ministeriados na música litúrgica. Um abraço!